Olá, caminhante! Tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar. E essa semana, que vai do dia 14 ao dia 21 de junho, a gente vai ter a energia prevalecente da lua crescente no signo de Virgem. Mas como ela vai acontecer só na sexta-feira, dia 18, a gente vai ter a maior parte da semana ainda dentro da energia da lua nova, que aconteceu seguida, junto ali com o eclipse solar no signo de Gêmeos. O que a gente precisa entender é que eclipses solares, eles são grandes portais de abertura, como eu sempre falo aqui, de abertura energética para a nossa vida. E como era um eclipse solar, ele abre um campo de infinitas possibilidades para que coisas novas cheguem na nossa vida. E enquanto a lua nova tradicional, que acontece todo mês, reverbera nos próximos 28 dias seguintes a ela, aqui a gente vai ter a força de novos inícios, que vão prevalecer, que vão estar mais amplificados, digamos assim, até dezembro desse ano. Então é um portal que se abre, mas que a gente começa ainda a vislumbrar o que ele pode trazer para a gente. E eu entendo, porque eu percebo muito isso na minha vida, que depende muito de onde a gente está focando a nossa energia, daquilo que a gente está vibrando e emanando para o universo. Não tem como a gente acessar uma realidade se a gente não estiver na mesma frequência. Não tem como. É como se fosse uma porta que a gente não tem a chave. A gente simplesmente não vai conseguir entrar. Então é importante observar agora e direcionar, canalizar essa energia para aquilo que você deseja viver ainda em 2021. Então, dentro da energia de lua crescente que vai acontecer na sexta, a gente vai falar um pouco mais do processo de organização para que aquilo que a gente quer ver crescer na nossa vida aconteça. Para isso, a gente vai ter que ver o que serve mais, o que não serve, focar, ter disciplina, ter um planejamento, saber como que as coisas vão acontecer, sem querer controlar o processo, tá? Mas é importante sim que a gente tenha um pouco de senso crítico e discernimento para as coisas, porque essa lua crescente vai acontecer no signo de Virgem, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando chegar na sexta-feira. Na segunda, a gente vai começar a semana com a lua no signo de Leão e ela vai passar terça-feira o dia todo nesse signo também. E justo no dia 14 também acontece o aspecto exato, a quadratura exata entre Saturno, que está em Aquário, e Urano, que está em Touro. A Lua, ela vai fazer um terceiro ponto aqui com esses dois e ela vai criar um triângulo vermelho no céu. Vermelho porque é um aspecto que indica desafios, digamos assim. E esses desafios, eles visam tirar a gente da nossa zona de conforto de uma vez por todas. E não é que a gente precise sempre estar se desafiando a sair dessa zona. A gente precisa de um lugar confortável, onde a gente se sinta seguro, onde a gente se sinta bem, mas de vez em quando a gente precisa rever se esse lugar não passou do ponto e se tornou uma energia de sugar justamente a nossa motivação, a nossa alegria de viver, a nossa vontade de movimentar as coisas e fazer acontecer. Então sim, a gente precisa estar num lugarzinho ali em que a gente se sinta seguro, mas será que eu estou me permitindo levá-lo comigo conforme eu vou avançando? Ou ficar apegado a esse lugar que a gente chama de zona de conforto, mas na verdade muitas vezes é extremamente desconfortável e por isso mesmo eu gosto de chamar de zona do conhecido, porque ali tudo que eu tenho eu conheço, mesmo que seja desafiador, mesmo que seja bem complicado de lidar na maioria das vezes, eu não consigo sair disso por medo do desconhecido, por medo de que algo seja pior ainda, que aconteça algo mais desafiador ainda. E é justamente por a gente viver nesse estado de baixa frequência, em que as coisas dão sempre errado, ou que tem uma coisa ali que sempre pega, geralmente é uma área da nossa vida, cada um vai ter a sua ali, o seu enrosco, digamos assim. Às vezes tem outras áreas que estão fluindo, que está tudo bem. Em alguns momentos da vida a gente pode chegar no limite de todas as áreas estarem
desequilibradas, mas vai depender muito do nosso trabalho interno, do nosso nível de consciência. Mas perceber que esse conhecido, que ficar apegado a essa frequência, é o que faz a gente não conseguir confiar e projetar algo positivo fora disso. Então, o que a gente precisa treinar? Confiança. Confiança no fluxo, confiança no universo, confiança na sua capacidade interna. Eu acho que você consegue perceber uma coisa bem interessante, que quando a gente quer de verdade mesmo, pensa em uma situação que você queria muito aquilo, você foi lá e fez, ou aquilo aconteceu de alguma forma. Vamos pensar que às vezes você tá ali naquelas indecisões, naquelas situações, e aí alguém chega, alguém que você ama muito e precisa da sua ajuda, e precisa que você faça acontecer alguma coisa por ela. Nesse momento, como você tem a motivação certa, digamos assim, que é alguém que você ama precisar de você, você vai mover mundos e fundos para fazer pela pessoa, para fazer uma coisa que talvez você não fizesse nem por você, porque justamente você encontrou a motivação certa. Se eu falasse para você hoje, eu te dou R$1 milhão para você fazer isso que você precisa fazer e está enrolando, ou para tomar essa decisão que você sabe que precisa tomar e não toma. Pode ter certeza que você tomaria, pode ter certeza que você faria, porque você teria uma motivação. Então o que a gente precisa entender aqui é que a gente precisa encontrar a motivação certa na nossa vida. E muitas vezes, se a gente refletir e aquilo que a gente quer fazer, quer mudar, não tem uma motivação muito concreta ou muito real, no fundo a gente nem quer de verdade, é melhor você desistir, é melhor você deixar de lado e buscar uma coisa que faça o seu coração vibrar de verdade. Ou você vai perceber que você quer muito essa coisa mesmo, você tem uma motivação muito boa, mesmo assim não consegue agir. Aí nesse caso você vai ter que investigar as crenças que estão por trás, as questões, as situações que estão envolvidas ali, ainda que num nível inconsciente, que você com esse trabalho de autoconhecimento, de investigação, você vai trazendo para o consciente e quando se tornar consciente, aí você consegue mudar. O Theta Healing é uma ferramenta maravilhosa para isso, inclusive eu estou com as inscrições abertas para o meu curso, vai acontecer em julho ainda, mas dá tempo de se inscrever, porque eu tenho as últimas vagas que eu estou preenchendo para fechar esse curso, que vai ser maravilhoso, porque ele traz justamente essa ferramenta que vai investigar e que mais que isso faz a mudança depois que a gente percebe o padrão, depois que a gente investiga essa crença. Então é bem interessante e vale muito a pena. Mas voltando à energia dessa tensão, por que a gente pode estar sentindo um pouquinho mais nessa segunda-feira principalmente, mas segunda e terça ali? Porque a Lua vai ativar essa quadratura, ela já ia estar acontecendo, mas quando a Lua está envolvida, e a Lua daquele dia, quer dizer, uma energia que a gente acessa com mais facilidade, então é como se ela fosse lá e cutucasse aquilo e intensificasse ainda mais, para que a gente possa perceber quais são os nossos velhos apegos, que lugar desconfortável que a gente insiste em morar, em viver, em não sair dali. Tá? É muito importante nesse momento perceber em que parte da sua vida existe um conflito entre o velho e o novo. Todo mundo está sentindo de alguma forma, porque é o que está acontecendo tanto no nível coletivo quanto individual. Tem algumas questões aí, e quando a Lua em Leão está envolvida, está muito relacionado ao nosso ego, aquilo que a gente acredita sobre a gente mesmo, ou até as crenças, né, que a gente tem, limitações que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre a nossa capacidade de mudar, de fazer, de ser o bastante suficiente na nossa própria vida, sabe? De não depender tanto do outro, tanto do externo, nem da aprovação, nem da ajuda. A gente pode sim contar com as pessoas, mas a gente não pode esperar que elas façam tudo pela gente, numa postura muito infantil e egóica de, venham a mim, né, me sirvam, enquanto eu fico aqui
preso à minha zona de segurança, tá? Então tem muitas questões para refletir. Eu sei que eu pego um pouquinho fundo aí, mas é o que eu sinto, porque esse aspecto ele é bem desafiador. Eu já falei sobre ele num e-mail que eu mandei na minha newsletter. Inclusive, se você quiser se inscrever, vou deixar o link aqui embaixo. E eu sei que eu tô passando um monte de link, mas nunca é planejado, tá? Eu vou falando e vai saindo, então eu sinto de falar aqui para vocês. Mas eu falei então nesse e-mail, né, mais completo, explicando esse aspecto, porque ele já aconteceu em fevereiro. Essa é a segunda vez. Então, na verdade, é uma oportunidade de rever uma coisa que a gente já sabe, já de certa forma teve um vislumbre ali no começo do ano. E aí lá no final do ano, em dezembro, vai ter o fechamento dessa energia. E aí quem fez o trabalho, quem fez essa transição, digamos assim, do velho para o novo, pode sentir essa energia bem mais leve, bem mais tranquila, só no sentido de ancorar mesmo esse fechamento, tá? Mas quem ficar, digamos, fugindo, se sabotando e não fazendo o processo, lá no final do ano ainda vai ter uma última chance e talvez sinta um pouquinho mais essa energia de novo, tá? Num sentido mais emocional, né, tendo em vista que a Lua fala das nossas emoções e o signo que ela tá ativa, de certa forma, a maneira como a gente vai lidar com o dia a dia, com a rotina, quando ela tá em Leão, a gente pode se sentir mais animado, então para começo de semana é interessante, a gente pode ter mais energia, mas também um pouco mais de impaciência, porque é uma lua de fogo, né? E a gente busca muito esse reconhecimento dos outros, a gente pode ficar muito focado em que os outros nos vejam, nos reconheçam, nos valorizem, para a gente se sentir bem. Então é importante trabalhar a questão da autoestima por si só, aprender a reconhecer e ver em você o melhor que existe, mas por você, mesmo que o outro não veja, não perceba, seja alguém importante para você ou não, porque tem pessoas que esperam isso até de desconhecidos, né? E acabam perdendo o seu próprio poder pessoal, entregando na mão do outro para se sentir bem com isso, tá? E aí, claro que acaba caindo numa grande armadilha e não se sente bem de maneira nenhuma. E aí a gente olha também para a regência desse signo, né, Leão, que ativa o Sol em Gêmeos. Então é um dia também, são 2 dias na verdade, que podem trazer uma energia mais de leveza, de comunicação, são energias complementares. Então a gente tem um chamado aqui para ver a vida com mais alegria, Leão, e leveza, Gêmeos, para a gente se comunicar, se expressar genuinamente do nosso coração para a alma das pessoas, tá? Isso é muito importante também, é uma abordagem mais elevada dessas energias, senão a gente cai nas vibrações mais baixas, ego, excesso de fala, né, fofoca, intrigas, e aí vai depender muito do que cada um tá vibrando, mas eu gosto sempre de focar no lado luz, no lado mais elevado, que é o nosso objetivo de alma, digamos assim. Na quarta, a Lua amanhece no signo de Virgem e passa a quinta o dia todo também nesse signo, onde vai fazer um aspecto com o Sol em Gêmeos e entrar na sua fase crescente. Dentro dessa energia e de tudo que está acontecendo, né, de um novo ciclo que vem junto com o eclipse, essa lua crescente aponta para o futuro. É o momento da gente parar e planejar o ano de 2021. O que você quer fazer até o fim do ano, o que você quer experienciar, o que você quer viver, como que você pode fazer de maneira concreta isso acontecer na realidade física, na matéria. É muito importante fazer esse processo, ter esse movimento de olhar para as coisas com mais praticidade, senão a gente pode acabar se perdendo muito na mente, nas confusões mentais, no excesso de planos ou no excesso de ideias que nunca são trazidas para a matéria, se a gente não sentar, não se organizar e, claro, pensa sempre no passo a passo, sem se cobrar, sem achar que você dá conta de muitas coisas. A gente já vem de um momento assim de hiperestimulação, tanto pelas redes sociais quanto pela rotina agitada que a gente tem nessa pós ou entre pandemia, que a gente nunca sabe quando isso vai acabar de fato, mas é importante a gente focar na nossa rotina também, a gente olhar para a nossa rotina, organizar melhor a nossa rotina, rever alguns hábitos que de certa forma sabotam o nosso crescimento a longo prazo.
Tudo isso vai ser muito trabalhado nesses 2 dias. É bem interessante se você olhar para isso. Tem uma semana aí, né, dentro dessa energia da lua crescente, então ela fica mais forte, mas nesses 2 dias pode ser que coisas aconteçam nesse sentido, que você se depare com a sua falta de organização, com alguma confusão mental, né, excesso de pensamentos, ou uma autocrítica, que é o lado sombra de Virgem também. Aqui a ideia é justamente observar o que tem impedido você de crescer de verdade e para você fazer um movimento muito sincero em direção à reorganização, à disciplina, ao planejamento, tá? E quando bater essas ideias, essas confusões mentais, usar o discernimento para ver o que faz sentido, o que te ajuda, o que agrega na sua vida, na sua realidade, e o que no fundo é autossabotagem. É aquela vozinha que está dizendo que você não consegue, que você não dá conta, que você não é o bastante. Cuidado com isso, não deixa ela te diminuir, não deixa ela dizer qual é o valor que você tem, porque não está relacionado àquilo que você faz, e sim a quem você é. E aqui, em relação a quem você é de verdade, tá? Não é nem quem você é enquanto ego, enquanto personagem. Aí eu posso dizer com toda certeza que você é muito maior do que você imagina. Então confia nisso, acessa essa parte sua de verdade e procura evitar cair muito na racionalidade excessiva, que é um posicionamento bem forte dessa lua em Virgem, ativando o Mercúrio retrógrado em Gêmeos. Então pode ser que a gente fique muito preso na mente, na racionalização, e a gente se perca nisso, perdendo foco e perdendo também essa questão do objetivo, essa questão da praticidade. Mas lembra de conectar razão e emoção, tá? Inclusive eu fiz uma meditação sobre isso, eu vou deixar o link aqui se você quiser fazer essa conexão para ter uma semana mais tranquila nesse sentido, porque essas luas, elas estão levando a gente muito para racionalidade, para racionalização. É importante a gente lembrar também de se conectar mais com o nosso coração. Na sexta, a lua amanhece no signo de Libra e passa sábado o dia todo nesse signo mais relacional, mas que continua dentro dessa energia muito mental, muito racional que eu acabei de falar. Por outro lado, ele começa a ativar a questão emocional porque Vênus, que é o regente desse signo, está em Câncer. Então, por mais que a gente ainda fique um pouco preso na mente, a gente pode começar a sentir essa necessidade de se conectar mais com as nossas emoções. Só que nesse movimento, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, prestar atenção, para não cair em memórias dolorosas, doloridas, principalmente em relação aos nossos relacionamentos afetivos ou não, tá? Mas aqui é importante a gente não se perder nessa questão da carência, das mágoas, das dores, das memórias de porque essa pessoa fez isso comigo. Cuidado com isso, tá? Porque é uma energia que pode levar para esse lado. Por outro lado, a gente pode também acessar o lado luz dessa frequência, que é buscar nos relacionarmos melhor, perceber onde a gente vem projetando no outro as nossas carências, as nossas questões, e perceber que a gente precisa em algum momento isentar o outro de nos fazer feliz, isentar o outro de ter a culpa sobre algo que aconteceu com a gente, tá? Porque é sempre uma questão nossa, interna, que a partir do momento que eu resolvo dentro, esse outro deixa de existir, enquanto essa pessoa que me causou isso ou aquilo, né? Aquela história que a gente acredita e que faz a gente se manter apegado àquela dor. Então foca mais na beleza da vida, foca mais no seu autocuidado, foca mais nas coisas gostosas de se fazer e que trazem sentido para sua vida, tá? Tanto Libra quanto Câncer são signos muito voltados para essa questão da beleza, do bem-estar, do autocuidado. E é interessante a gente perceber também que são 2 signos relacionais. Libra mais num relacionamento interpessoal, amoroso ou não, né, afetivo ou não, e Câncer mais um relacionamento afetivo com a família, com as pessoas mais próximas que a gente ama e com as nossas emoções também. Existe um relacionamento com as nossas emoções, porque nós não somos as nossas emoções, nós sentimos as emoções
emoções, elas passam pela gente, elas nos atravessam. A gente que insiste às vezes em prender, tipo, essa aqui deixa eu guardar, essa aqui tudo bem, eu solto. Então a gente tá o tempo todo tendo esse jogo de malabarismo com as nossas emoções e muitas vezes isso é muito desafiador pra gente, causa algumas questões que nesse momento pode vir à tona, porque o outro acaba sendo esse espelho, e a Lua em Libra sempre mostra isso, e a gente perceber o quanto a gente está projetando no outro as nossas dores e carências, tá? Observa, mas tenta focar no lado luz, que é olhar mais para o mundo, para a vida, de uma maneira bela e positiva. No domingo, a gente ainda vai ter energia da Lua em Escorpião o dia todo, acessando Marte, que é o regente tradicional, que eu considero aqui, né? Porque Plutão é muito longo, é um planeta que demora muito tempo no mesmo signo, então a gente não percebe tanto essa mudança de energia. Então ela acessa Marte, que tá lá em Leão, e a gente fecha a semana com a mesma temática do início dela, que é a energia do ego, a energia de Leão aí, que a gente provavelmente vai estar trabalhando mais essa semana. Aqui, como faz uma quadratura com a Lua, né? Escorpião e Leão fazem um aspecto desafiador, são dois signos fixos, né? De mesma modalidade, mas de elementos diferentes, né? Fogo e água. Aqui a gente pode ser confrontado com as nossas dores, com os nossos traumas, e que a gente perceba que em algum momento a gente tem que soltá-los, a gente tem que soltar o nosso ego, soltar o que ele acredita a respeito das coisas, mas soltar no nível muito profundo emocional, porque se a gente fica ali apegado àquela dor, a gente pode se machucar, a gente pode se perder nela e nunca sair daquilo, ficar preso a vida toda na historinha, na novela e não conseguir sair disso. Então observa como você se sente no domingo. Eu acho que a energia de Escorpião ela é muito poderosa, ela é muito profunda, mas ela é muito ambígua. A gente pode usar ela tanto para se curar, para se transformar, e a gente pode usar ela para nos ferir e para nos machucar ou machucar o outro ainda mais com a energia do ego ali muito atravessada, né? Por ser Marte também é uma energia muito ferina, né? Uma energia que quer se defender, talvez, machucando o outro, tá? Observa isso, presta atenção como você se sente, pode ser que a gente caia também em buracos emocionais, mas positivamente, é uma energia de cura muito grande, muito profunda, que tá à nossa disposição se a gente escolher trabalhar com ela dessa forma, tá? Então observa, mais uma vez, né, deixando essa dica, porque aqui não tem muito como adivinhar, não tem muito como dizer como vai ser, e sim deixar para você essa dica de se observar, de prestar atenção e usar o lado luz, que é o poder de transformação de Escorpião. Então, antes de ir para a cartinha da semana, eu esqueci de fazer o convite no sábado, né, quando eu estava falando da energia desse dia, do workshop que eu vou fazer, o penúltimo da minha série de workshops da Escola Multidimensional, tá acabando, então vale muito a pena se você sentir de se conectar com essa egrégora, ainda dá tempo. E nesse workshop, exatamente, eu vou falar sobre os registros akáshicos. Eu vou explicar o que é isso, eu vou ensinar como a gente pode acessá-lo e usá-lo para curar questões kármicas nossas ou questões de outras existências, traumas, bloqueios que a gente possa ter, mas principalmente entendendo como isso funciona, tá? Porque é um assunto bem extenso, eu sei, tem muitas vertentes por aí, tem muita informação, mas eu vou trazer a minha abordagem e ajudar quem quiser dar esse passo profundo, como sempre, né? Porque é o que eu gosto de abordar e de trazer em direção à libertação do seu ser, tá? Vai ser realmente muito profundo, muito especial, e eu acho que quem estiver pronto para mexer nessa parte interna, né, mexer nessas questões de si mesmo e melhorar a própria realidade, eu acho que vai sentir o chamado para participar comigo desse workshop. Então eu vou deixar aqui embaixo o link com todas as informações e eu espero de verdade que esse conteúdo possa ajudar muitas pessoas que estão dispostas a fazer esse processo, a passar por esse processo e mudar a própria vida. Então agora sim, vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com a carta Consciência. E essa carta, eu gosto bastante da imagem dela porque ela apresenta as duas versões nossas, que é o nosso ego, esse ser que está com a mão na cabeça, desesperado, pensando e preocupado, e meu Deus do céu, como vai ser?
e a consciência que habita dentro da gente, esse ser búdico, né? Essa luz crística que sabe que está tudo bem, que está ancorada no presente, que está conectada com tudo que existe, com o universo, com a energia divina. E eu gosto bastante dessa lembrança que a carta traz de nos conectarmos com a nossa verdadeira natureza, com a nossa consciência interna, com essa que habita dentro de cada um. As respostas que a gente busca tanto fora estão aí dentro, tudo que você gostaria de realizar, de fazer, toda a energia plasmada para isso, né? A motivação, a intenção, a materialização está muito presente dentro dessa consciência que nos habita dentro de cada um de nós. Então, essa semana, o convite é para a gente buscar se conectar mais conscientemente com ela, através da meditação, através do contato consciente. Então, lembrando, se conectando, você pode focar quantas vezes você lembrar no seu coração e sentir essa presença reconfortante ali dentro. Você pode buscar conversar com ela mentalmente, buscar pedir apoio, ajuda, respostas para o que você está vivendo. E eu tenho certeza que se você confiar, se você realmente acreditar, você vai receber a intuição, a resposta, o sinal que você precisa. No tarot tradicional, essa cartinha é a carta do carro, que é a carta número 7, o arcano número 7, né? E como a gente está falando de uma energia de lua crescente essa semana, é muito clara também essa mensagem da movimentação que o carro traz, da gente realmente assumir as rédeas da nossa vida, da nossa realidade, e entender que a gente é a consciência que cria tudo que existe na nossa vida, tá? A gente tem esse poder, só que a gente cria através de medos e crenças inconscientes, e é essa a questão. É aí que está o ponto-chave. A gente não percebe porque é inconsciente. E a partir do momento que a gente toma consciência e se transforma em pura consciência, fica muito mais fácil criar, fica muito mais fácil viver, porque fica leve, tira todo esse peso que o ego, que a mente coloca na nossa vida, focando sempre no que pode dar errado, nas preocupações, nos medos. Não é assim que a gente vive a vida de verdade, é se conectando com uma essência muito positiva, muito amorosa, que nos guia e conduz o tempo todo. Se a gente deixar ela dirigir o nosso carro, né, a nossa vida, e aqui ela, na verdade, é a gente numa versão mais pura e elevada, pode ter certeza que a sua vida vai dar uma guinada. Então é essa mensagem que eu deixo para você essa semana. Eu amei, né, a energia dessa cartinha, e eu espero que você também se conecte muito fortemente com essa energia durante a sua semana. Então, antes de finalizar o vídeo, eu vou deixar uma pergunta aqui para você me responder aqui embaixo nos comentários, se você quiser se conectar comigo, quiser fazer essa troca. E a pergunta que eu quero deixar é: o que você precisa organizar na sua vida para você crescer ainda mais? Então, levando em consideração a energia dessa semana, levando em consideração a importância da gente ter intenção focada para criar a nossa realidade, coloca para mim aqui embaixo o que você precisa organizar para que a sua vida cresça, se desenvolva, evolua cada vez mais, porque é só uma questão da gente focar, ter consciência e fazer, claro, o trabalho interno e externo necessário depois de delimitar tudo isso, todo esse passo a passo. Mas tomar consciência, refletir sobre isso já vai ajudar muito você a ter clareza sobre o que você precisa organizar na sua vida nesse momento para que ela cresça e se expanda cada vez mais. Então é isso, eu desejo para você uma linda semana cheia de coisas boas, positivas e boas percepções sobre tudo que está acontecendo aí na sua vida, lembrando que a vida é sempre movimento e ela vai estar sempre acontecendo dentro e fora de nós. Não tem como a gente querer parar e segurar a vida, segurar o tempo, porque a gente só vai sofrer se tentar fazer esse movimento. Se esse vídeo fez sentido para você, se acrescentou alguma coisa na sua vida, deixa um like aqui para mim, por favor. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, acho que eu nunca falei isso, mas assim você vai ser avisado quando sair um vídeo novo, né? Quando eu postar um conteúdo novo aqui. E eu vou adorar ter você cada vez mais presente aqui comigo. Beijo enorme no coração e até mais. Tchau, tchau.